Fala galera do Blumencast, sejam todos bem-vindos a mais um React da Gincana Cidade de Blumenau, dessa vez para falar aí do vídeo produzido pela equipe Safari, certo? Estamos aí no ano de 2024 e essa já é a terceira temporada que a gente faz essas reações aos vídeos, né, das equipes da Gincana de Blumenau. E esse ano teve aí um duro desafio que foi produzir em 5 minutos um vídeo retratando os 200 anos da imigração alemã no Brasil. Pelos vídeos que eu vi até agora, né, alguns estão aí resbalando, digamos assim, em narrativas muito próximas, né, em histórias muito próximas, e só de bater o olho no vídeo da Safari já dá para ver que eles vão fazer uma espécie de spin-off, né? A narrativa principal, eles pinçaram aí o Peter Wagner, né, que foi aí o pioneiro, um dos primeiros moradores, e aqui é importante a gente deixar bem claro, né, que são os pioneiros, né, ou seja, os primeiros moradores dos primeiros colonizadores, né? Tem uma diferença aí, porque o Peter Wagner realmente já estava aqui, mas ele não tinha essa ideia de colonização, né, onde você vai aí construir uma igreja, vai construir uma escola junto, próximo, né? Você vai fazer uma administração para que aquele conglomerado, né, de moradores se torne uma vila, se torne uma cidade, um município, né? Ele não tinha essa ideia, ele tinha simplesmente a ideia de, né, morar. Ele teve dezenas de filhas, talvez isso seja retratado aí no vídeo, não sei, não assisti, mas é uma história muito interessante. Inclusive existe o livro, né, do Peter Wagner. Peter Wagner teve também um busto que ficava ali em frente ao SESI, e esse busto, em 2008, abriu-se uma cratera, né, por causa aí da enchente de 2008, e aí ele caiu nessa cratera e, infelizmente, aí se perdeu. Provavelmente aí vândalos tiraram, né, o que podiam para vender, porque era de bronze, se eu não me engano. Então, infelizmente, a gente perdeu o busto do Peter Wagner, né, que morava no Capim Volta, que hoje é a região ali do Forster, tá? Não quero também ficar entregando muita coisa, se é que, né, essas informações foram colocadas aí no vídeo da Safari, tá? Vamos começar então? Bia, vamos! Você vai se atrasar para a escola. A nossa aula de história de hoje vai ser sobre uma pessoa muito importante para a cidade de Blumenau. Quem já ouviu falar sobre o pioneiro, Johann Peter Wagner? Eu nunca ouvi falar dele, professora. Quem ele foi? Uma figura muito importante para a nossa cidade. Antes da fundação de Blumenau, como conhecemos, a terra já era cultivada por um homem visionário, Johann Peter Wagner, o verdadeiro pioneiro dessa região. Em setembro de 1848, o Dr. Hermann Blumenau chegou acompanhado do canoeiro Ângelo Dias, sendo recebido por Peter, que já sonhava com uma comunidade próspera. O encontro deles não apenas solidificou a parceria entre Peter e Dr. Blumenau, mas também definiu o futuro da colônia de Blumenau. Doutor Blumenau, e a viagem como foi? Muito boa viagem, agora a gente sabe como chega aqui na colônia, conhece o caminho, vai todo mundo chegar bem. Como é que é? Lembrando que, né, em 1848 ainda não existia colônia, né? Para chegar aqui na colônia ainda não tinha a colônia, era uma região, né? Não se tinha nem nome, né? Não era nem Blumenau, porque ele não tinha ainda. Em 1848 ele fez essa viagem, essa expedição junto com Hackert também, para avaliar se valia a pena realmente, se as terras eram férteis, como é que eram as águas, né, toda a região hídrica, a bacia hídrica aqui. O Dr. Blumenau subiu muito a região lá de Benedito, então ele foi realmente assim, subiu muito esses rios, e é contado no livro do Centenário de Blumenau que talvez, né, através ali dos relatos do Dr. Blumenau, ele tenha sido o primeiro homem da civilização que tenha pisado naqueles solos, né, do Alto Vale do Itajaí. E você também tem que fazer esse exercício de imaginação, porque era apenas ele, né, e o Ângelo Dias que decidiram subir, o Hackert e o outro canoeiro ficaram mais aqui na região
da Foz do Velha, né, do Ribeirão da Velha. E aí você tem, imagina, né, acampar, não tinha barraca, né, como é que foi feita essa fogueira, eles tiveram que colher graveto, né, não sei, a gente realmente tem que usar a imaginação, mas com certeza, né, dá uma certa angústia, uma certa aflição, as necessidades como é que são feitas, né, não tem alimento, você não pode ir numa vendinha comprar um alimento, né, você tem que catar da natureza, pegar frutas de árvore, então é uma alimentação bem diferente. Então, cara, muita coisa aconteceu só nessa subida aí do rio Itajaí-Açu, né, em 1848, onde, né, no começo ali, vindo, né, da Foz, da Barra do Itajaí, passando por Ilhota, Luiz Alves, Gaspar, até chegar aí na casa do Peter Wagner, onde ele conseguiu pernoitar, né, passar uma noite para poder daí então seguir o seu rumo, né, de avaliação. Muita coisa aconteceu, né? E a gente sempre espera que as equipes consigam contar esses detalhezinhos que nos deixam encucados, né? Pro colono que chega aqui a nossa gente, como eles se ambientalizam? Ah, você conhece os nossos alemão. Eles são muito fortes, determinados e se adaptaram muito bem à região. E como é que é a comunicação com as outras colônias? Tem comércio, tem via aqui que vocês se falam? A gente mantém o comércio com rios, pelos rios e por alguns caminhos. Então, possibilita a gente ter esse comércio com região mais distante. Para a colônia dar certo, as crianças têm que dar certo. Como é que é a moradia? Como é que é a vida? As moradias são muito fortes. Tem tanta madeira aqui que a gente faz casas muito boas. E as criançadas me surpreendeu. Se adaptaram muito bem, são saudáveis. Tá tudo ótimo por essa parte. E a terra é boa para o plantio? A terra é de excelente qualidade. Tudo que se planta a gente colhe aqui. Mas quem foi Johann Peter Wagner e qual a sua importância para a nossa cidade? É isso que veremos na aula de hoje. Johann nasceu em 1822, na Alemanha, em uma época de grandes transformações e desafios para o país. Anos depois, em busca de melhores oportunidades, a família Wagner emigra para o Brasil, primeiramente para a região de São Pedro de Alcântara, localizada próximo de Florianópolis. Com 8 filhos de seu primeiro casamento e mais 13 do segundo, Wagner manteve sua resiliência e amor pela família, características que também aplicou ao cuidar de sua comunidade. 2 anos após o primeiro encontro, dia 2 de setembro de 1850, Dr. Hermann Blumenau retorna à região, agora acompanhado dos primeiros 17 imigrantes. Que é o que eu falei num outro vídeo, né? Existem alguns relatos que acabam confundindo as pesquisas, né? As pessoas. Nos relatos mais antigos, digamos assim, nas pesquisas, nos livros mais antigos, se mostra, né? Eu gosto sempre muito do livro, né, do Centenário de Blumenau, eu cito muito porque eu costumo falar que eu não li ele, né? Eu estudei ele, né? Lá se fala que Dr. Blumenau não veio junto com os 17 imigrantes, né? Quem capitaneou esses primeiros 17 imigrantes foi o seu sobrinho Reinoldo Gärtner, né? Como o vídeo da tribo mostra lá, né, que há um problema, né, de relacionamento entre ele e o Hackert, que era o seu sócio, né? Então lá eu explico, né, um pouquinho melhor aí sobre esses combinados, né, em que o Dr. Blumenau estava na Alemanha, depois ele voltou para saber como é que estava já os preparativos aqui, e aí sim, quando chega os 17 primeiros imigrantes, sem a presença do Dr. Blumenau na balsa, enfim, né, seja como eles vieram, até porque eu também falei no vídeo, se eu não me engano, da Barney, né, pode ser que vieram em momentos diferentes, né, não quer dizer que todos chegaram no dia 2 de setembro, né, alguns documentos que se tiveram acesso a recentemente, é possível que eles tenham chegado, né, alguns a pé, né, por vias terrestres, outros por vias fluviais e tudo mais. O que se tem, né, de certeza é que o Dr. Blumenau não estava com esses 17 imigrantes nessa chegada. Ele já estava aqui na colônia, né, para recebê-los nessa chegada. Nenhuma crítica, né? A equipe, pelo amor de Deus, né, ama a Safari, ama as pessoas da Safari, mas como é um vídeo que vai ficar, né, de legado para a nossa cidade e a gente, né, trabalha com isso, a gente faz muita dessa pesquisa,
a gente tem tentado reescrever um pouco dessas situações que aquele negócio, sabe, você vai dizendo, vai contando, e aí você vai cada vez simplificando mais, né, essa história, para ela caber, tipo, dentro de um minuto, né, para uma conversa de elevador. Alguns pontos importantes a gente gosta realmente de deixar bem claro aqui, a gente está fazendo esse esforço de tentar reescrever a história para que as pessoas entendam, principalmente esses principais marcos, né, da cidade, tá? Pronto para formalizar sua parceria com Johann Peter Wagner. Graças aos esforços de Wagner e outros colonos, Blumenau se consolida como uma comunidade próspera. Nas décadas seguintes, cresceu e se tornou um importante centro urbano na região, desempenhando um papel fundamental no progresso da cidade. Então, em 1899, Johann Peter Wagner faleceu em Blumenau, deixando um legado duradouro. Dr. Blumenau também como faleceu em um dos pioneiros 1899. e fundadores da cidade. A contribuição de Johann Peter Wagner para o desenvolvimento e para a história de Blumenau é muito importante para todos nós. Por isso que é essencial que a gente fale sobre ele. O papel desse homem na colonização da cidade foi de extrema importância e deve ser lembrado por nós a todo momento. Assim a gente encerra a nossa viagem pelo passado e pela vida de Johann Peter Wagner. Professora, eu posso contar essa história para minha avó? Eu acho que ela vai gostar de ouvir. Claro, Bia. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, mas não se esqueçam de fazer a tarefa, tá bom? Oi, Que vó. legal, Patrícia Schwank. Oi, querida. Como foi sua aula hoje? Foi bem legal. Hoje É uma na escola, descendente eu aprendi sobre do o Peter pioneiro, Wagner. Johann Peter Wagner. O que a senhora tá vendo aí? É, Patrícia Schwank, tetraneta. Legal. Patrícia Schwank, que já foi no Blumencast. Contou um pouquinho dessa história pra gente. Os Schwanks, os Brickheimer, os Wagner, né? Tem vários outros sobrenomes aqui que descenderam, né, da família do Peter Wagner. Tá bem legal, parabéns aí pra equipe. Deixa eu colocar aqui. E é isso, gente, né? Não sei se utilizaram, mas se eventualmente utilizaram aí, né, do nosso material, a gente fica muito feliz, muito honrado por fazer parte dessas conexões aí, né? Por exemplo, a Patrícia Schwank, né, que já veio no podcast, e lá a gente, né, comentou dessa questão da descendência dela. Então, parabéns aí pra equipe Safari, que vocês, né, logrem muito mais êxito aí nas demais provas da Gincana de Blumenau. Estamos aí praticamente afunilando pro grande dia, né, que é aí em setembro. Falta praticamente aí só 2 meses, menos de 2 meses. Então, um grande abraço aí para toda a equipe. Mais uma vez aí um abraço pro Neto, que chegou 30 minutos depois lá no podcast. Um abraço pro Chunho, que teve que aguentar tudo, né, nos primeiros 30 minutos. Mas foi muito legal aí poder conhecer uma equipe, né, que eu sempre falo, uma equipe que eu tive o carinho, né, e a honra de poder participar por uns 3 anos, se eu não me engano. Pude ser bicampeão e tricampeão, né, junto com a Safari. Então é realmente uma equipe que eu carrego um carinho enorme. Se der, né, nós estaremos lá acompanhando e fazendo uma cobertura na Gincana Cidade de Blumenau, lá naquele final de semana maravilhoso que é correria pura. Certo, gente? Um grande abraço para vocês. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal do Blumencast para continuar conhecendo o que é de melhor em Blumenau. E também, né, a nossa página no Instagram, @Blumencast. Lá você também vai ter conteúdo diário aí de várias dicas e também de várias curiosidades. Um grande abraço para vocês. Fiquem todos com Deus e tchau!